Deu ruim pra DC, galera. Pois é, aparentemente a estreia do filme do Flash tá com projeções horríveis, tendo em vista o orçamento que foi gasto com o filme e a campanha de marketing também. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês todas as informações, todas as projeções de bilheteria que o filme pode ter também. E nós vamos falar um pouco dos motivos que levaram a isso, né? O porquê que a bilheteria do Flash está tão baixa, onde foi que a DC errou, onde a Warner errou na produção do filme, na divulgação também. Tem algumas coisas que estão vindo à tona agora que foram descartadas do filme e podem ter impactado nisso. E vamos falar também como que isso pode impactar no futuro da DC, né? Será que depois disso a gente vai ficar muito tempo sem ter um novo filme do Flash? Vamos falar sobre tudo isso, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E The Flash, ao longo da campanha de marketing, estava sendo vendido como uma grande obra cinematográfica, né? O melhor filme da DC desde Batman Cavaleiro das Trevas. E isso estava elevando muito o hype do filme e, consequentemente, a projeção de bilheteria, né? Só que quando chegou o momento do filme ir para os cinemas, as coisas não foram bem. Nós tivemos primeiro na pré-estreia o filme fazendo 9 milhões de dólares, que é uma bilheteria baixíssima, né? Se a gente for comparar com os filmes de super-heróis até o ano passado, mais ou menos, até esse ano também. E no sábado, no momento que eu tô gravando esse vídeo, juntando a bilheteria de quarta, quinta e sexta-feira no mundo todo, o filme fez aproximadamente 24,6 milhões de dólares. E as projeções pro primeiro final de semana apontam para uma bilheteria entre 55 e 60 milhões de dólares no primeiro final de semana de estreia. O que é uma bilheteria abaixo da pré-estreia de Adão Negro, por exemplo, né? Que fez 67 milhões de dólares. E as projeções baseadas nesse primeiro final de semana de estreia apontam para uma bilheteria total do filme fechando entre 300 e 320 milhões de dólares. O que seria também abaixo da bilheteria de Adão Negro, que ficou ali entre 360 e 400 milhões de dólares. E tendo em vista os mais de 270 milhões de dólares que foram investidos em orçamento para o filme, mais o dinheiro do marketing, que foi bem extenso, para o filme dar lucro, ele precisaria fazer uma bilheteria entre 600 e 700 milhões de dólares. O que está muito distante de acontecer, né? Afinal, as projeções apontam para uma bilheteria que vai fazer metade disso. O que quer dizer que as projeções apontam para um filme que vai dar muito prejuízo para a Warner. E além disso, nós vimos também que a nota do filme com os críticos não atingiu esse patamar todo que a Warner estava vendendo, né? Como o melhor filme de super-heróis dos últimos anos, tá ligado? Tem gente que acha isso sim, mas se a gente for pegar a média geral das opiniões, por exemplo, no site do Rotten Tomatoes, a gente vê uma nota ali, acho que de 69%, né? E a nota da audiência tá por volta de 85%. Então mostra que é um filme bom, mas não é tudo isso que estava sendo vendido. Inclusive no Cinema Score, ele tá com a nota B, que é a mesma nota praticamente do Homem-Formiga Quantumania. Então, depois que o filme estreia e o público realmente vê do que se trata, vê que não é tudo isso que a Warner estava vendendo, isso também diminui a vontade das pessoas irem ao cinema assistir, né? E além disso tem vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração para entender o porquê que o filme está tendo essa bilheteria baixa, né? Afinal, vai muito além do personagem Flash em si. Porque, galera, o que acontece é que desde o ano passado, basicamente quando eles estavam para estrear Adão Negro, fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e viram que o DCU, esse universo compartilhado da DC, já não tinha mais a confiança do público para levar o público geral para os cinemas. Tanto é que eu acredito que isso tem impactado completamente na decisão da DC de rebootar tudo, de contratar o James Gunn para cuidar do DC Studios e começar do zero agora com o Superman Legacy. Afinal, se estivesse dando lucro, eles continuariam, né? A regra do cinema é essa. E aí você junta com todas essas polêmicas que aconteceram do Ezra Miller nos últimos anos. Dele não poder dar entrevista, já ajudar a divulgar o filme, não ter esse apelo de levar o público para o cinema, que é algo importante em Hollywood, né? O ator leva muita gente para ver os filmes. Os Vingadores isso aconteceu muito, né? O elenco foi muito responsável por todo o sucesso que a franquia teve. E o Flash, a divulgação estava se apoiando basicamente no Michael Keaton e na Supergirl. Inclusive eles mostraram muito do filme nos trailers, né? Eles aparentemente estavam escondendo um terceiro ato ali como se fosse algo grandioso, genial, e não era tudo isso também. Mas o fator principal que eu acredito tenha sido determinante é o fato do anúncio que nós tivemos no início desse ano do novo DCU do James Gunn, né? Na verdade, eles anunciaram o James Gunn como novo presidente da DC, anunciaram todas essas mudanças que iam acontecer a partir de novembro do ano passado.
que veio ali oficialmente que o DC Studios seria criado, que tudo iria mudar, né? E a partir de janeiro, James Gunn anunciou todos os projetos dele. Ali já ficou claro que o antigo DCU iria acabar, e isso acabou com qualquer perspectiva de futuro que esses filmes que fossem lançados esse ano teriam, certo? Mas aí você pensa assim, o universo compartilhado não deveria ser um fator determinante para levar as pessoas para o cinema. E eu concordo, só que o que acontece na realidade é que esses filmes, tanto do MCU quanto do DCU, que é esse universo compartilhado, são feitos para funcionar em conjunto. Você imagina como se fosse uma série, como se o DCU fosse uma série no qual cada filme é um capítulo, certo? Se as pessoas não têm interesse na saga DCU, porque já foi anunciado que ela acabou praticamente, o público não se interessa por ver mais um capítulo dessa saga, né? Essa é a estratégia que fez a Marvel ser tão vencedora e se tornar a maior franquia dos cinemas, e que a DC tentou copiar com o DCU, mas que não soube estruturar da forma correta, tanto é que desde o início deu errado. Hoje você pode ver que os filmes da Marvel, por exemplo, eles não se sustentam nada por si só. Eles se vendem como mais um capítulo da saga MCU, é mais um episódio que você precisa assistir. Essa é a estratégia que a Marvel criou, esse modelo, e a DC tentou copiar com o DCU, mas não começou da forma certa, não desenvolveu da forma certa e obviamente não finalizaria da forma certa também. Porque o correto que a DC deveria ter feito era ter mantido lá no início o Homem de Aço, o plano que eles tinham com o Zack Snyder, e é claro, reformulando, né, para ver o que deu errado, o que deu certo e ir adaptando para ir alcançando cada vez mais público e construindo uma saga de sucesso. Afinal, os primeiros filmes da fase 1 do MCU não foram bilheterias bilionárias, né? Começou ali de pouquinho e tal, dava lucro e aí aumentando o orçamento e foi crescendo para se tornar o que foi. A DC já colocou nas costas do Homem de Aço o objetivo de fazer $1 bilhão, né? E, pô, o filme, para ser o primeiro de uma saga, foi bem, fez 660 milhões na época, 10 anos atrás. Seria equivalente a mais ou menos 800 milhões hoje em dia. E a saga foi crescendo com Batman vs Superman, com Mulher Maravilha, que fez uma bilheteria altíssima também. Então, o DCU não soube construir essa saga para chamar a atenção do público e com o tempo foi se desgastando. Ela foi perdendo a confiança do público. Então, isso impacta, obviamente, a estreia de um filme no primeiro final de semana. Então, se você junta isso, da saga já não ser mais tão querida e chamar tanta atenção do público, com o fato de ainda ter sido anunciado que aquilo acabou, todas as atenções dos fãs de Hollywood que vão assistir os filmes na estreia estão voltadas para o que o James Gunn tá fazendo. A galera já perdeu o interesse nisso. Então isso impacta diretamente na estreia do filme, é um dos fatores determinantes. E também tem coisas ligadas ao próprio filme, né? Como a gente falou aqui, não é essa grande obra cinematográfica que a Warner estava vendendo, apesar de ser um filme bom, mas é um filme que foi planejado para fazer parte de uma saga completamente diferenciada, né? Inclusive foi dito hoje no The Hollywood Reporter, numa matéria, confirmando oficialmente que o filme chegou a ter 3 finais diferentes. Eu já fiz um outro vídeo falando quais são esses finais, né? Mas para resumir aqui, é um final onde nós teremos primeiro o Batman do Michael Keaton e a Supergirl aparecendo. Aí depois, quando o Walter Hamada saiu e nós tivemos o De Luca, que planejou o Adão Negro junto com o The Rock e tudo mais, fazendo um final diferente, onde além do Batman do Michael Keaton e a Supergirl, também apareceria o Henry Cavill e a Mulher Maravilha da Gal Gadot. Em novembro, quando entra o James Gunn, ele decide fazer um outro final, tirando tudo isso e colocando o Batman do George Clooney lá. Inclusive aquela cena do Batman do George Clooney foi gravada em janeiro, cara, no estacionamento da Warner Bros, inclusive. Então ele é um filme que já não se encaixa nos planos atuais. Eu acho que a Warner não soube vender ele da forma certa, aproveitando os melhores atributos dele. Por exemplo, o Andy Muschietti, que é o diretor do Flash, ele acabou de confirmar também que quem matou a mãe do Barry é o Flash Reverso. Só que ele não coloca nada disso no filme, não coloca nenhum borrão amarelo lá, sabe, pra chamar a atenção da galera, porque a maior rivalidade, o maior vilão do Flash é o Flash Reverso. Ele poderia ter colocado isso no filme também, com certeza iria agregar mais à história. E algo que foi muito usado para chamar a atenção das pessoas na divulgação é o fato de ter muitas participações especiais, né, de ter o multiverso e tudo mais. Só que além do Batman do Michael Keaton, que é uma das melhores coisas do filme, as outras participações, elas não dialogam com a geração atual que consome cinema, né? Ela é feita bem lá da geração mais de trás, só que é muito nerdola, antigo ainda, vai ficar feliz com o Superman do Nicolas Cage aparecendo ali. A maioria das pessoas que vê aquilo não vai nem entender o que é aquilo, por quê, né? Então,
é meio desconectado do público, sabe? Eles tentaram aproveitar isso, só que não foi feito da melhor forma também. Vamos dar o exemplo aqui do No Way Home. O No Way Home fez de forma brilhante isso, porque trouxe personagens recentes, que são o Homem-Aranha do Tobey e do Andrew, né? O Tobey, a última aparição que ele fez foi 15 anos atrás, tá próximo. Então é o que a geração queria muito ver. E se você assistiu No Way Home, você vê ali que eles basicamente pegaram todas as fan-arts da internet que a galera fazia do encontro dos Três Aranhas e colocaram no filme. Inclusive eles mudaram completamente o roteiro do filme para entregar tudo que os fãs queriam ali. Então, isso resultou no sucesso que teve, né? Uma conexão real com o público. E o filme do Flash não teve isso. Porque eu, como fã do Flash, dos quadrinhos, da série e tudo mais, apesar de ter gostado de algumas coisas do filme ali, eu senti que faltou muita coisa, cara. Como eu falei, faltou o Flash reverso. Já que ele realmente matou a mãe do Barry, porque não teve nenhum gancho ali mostrando, fazendo alguma conexão, entendeu? Não teve nada, o Barry nem sabe quem é Flash Reverso. Aprofundar mais isso, cara. Por exemplo, imagina se no final do filme, quando aparece o Dark Flash ali, tem aqueles furos no roteiro todos, que eu já expliquei na análise com spoilers aqui, né? Mas imagina se no final do filme, a gente não tem aquele Young Barry voltando e se matando e o Dark Flash desaparecendo. Não, é o Flash do DCU contra o Dark Flash. E aí eles começam a lutar dentro da Speed Force e saltar em universos diferentes. Eles lutam, aí cai no universo do Superman do Nicolas Cage lá e tem um diálogo, ele participa da história. Aí o Dark Flash, muito forte, muito poderoso, com muito domínio dos poderes, pega o Barry e leva ele pra outro universo, aí espanca ele lá. E aí imagina se a Speed Force, cara, olha, imagina essa cena. Se a Speed Force vê que o Barry tá perdendo e o Dark Flash tá com perigo de realmente destruir o multiverso, fala, mano, preciso trazer ajuda aqui pra ele. E aí a Speed Force puxa lá pra dentro outras versões do Flash. A gente veria o John Wesley Shipp, que foi o primeiro Flash, inclusive veio, desculpa, esfarrapadíssimo agora no Entertainment Weekly, né? Porque a galera tava achando que o Jay Garrick, que aparece lá no filme, na terra do George Reeves, era o Ted Sears, que foi o Jay Garrick na série. Porque o rosto parece mesmo. Só que aí o Ted Sears falou que não é ele. E aí depois teve uma matéria no Entertainment Weekly falando que aquele lá é o John Wesley Shipp, então tentaram consertar. Só que aí na premiere do filme, cara, olha a desconexão que eles tiveram na divulgação com o fandom do Flash. Porque na premiere do filme não chamaram o John Wesley Shipp, que foi o ator que interpreta o Flash lá desde a série dos anos 90. Aí foi o pai do Barry na série do Flash, foi o Jay Garrick, que depois voltou como Flash da Terra 90 na Crise das Infinitas Terras. Não chamaram o cara nem pra pré-estreia. E aí falaram que ele tá no filme. Tipo, como assim, tá ligado? E também não chamaram o Grant Gustin, né? Que foi o Flash aí na série desde 2014. Que inclusive até os haters da CW tão tristes que não aparece o Grant Gustin, né? Vocês são os hipócritas, porque passaram 9 anos falando mal da série, xingando. Série merda, zoando, fazendo sátira, né? Deus tá vendo isso aí. Aí agora tá lá. Não colocaram o Flash da CW no filme. Mas, mano, vocês querem o quê também? Mas enfim. Isso, o fato dos caras não darem nem na pré-estreia mostrou uma desconexão muito grande com o fandom do Flash da divulgação. Então isso também impactou, porque se tivesse visto tudo que os fãs do Flash gostariam de ver no filme e tivesse mais carinho com isso, olhando pro personagem, eu acho que conseguiriam uma bilheteria melhor na estreia, né? Conseguiriam angariar mais o público do Flash mesmo. E outra coisa que poderia ter sido feita também é, ao invés de terem batido muito na qualidade do filme na hora de divulgar, falando, não, é uma grande obra cinematográfica, é o melhor filme desde o Batman Cavaleiro das Trevas, eu não sei o que, sabendo que tinha esses problemas que o filme tem, poderiam ter vendido, cara, como o desfecho da saga, velho. Vendia, é o fim do DCU. Porque eles poderiam colocar qualquer coisa no final sem prometer nada pro futuro. Porque a matéria lá do The Hollywood Reporter diz que o James Gunn e o Peter Safran decidiram tirar a cena do Henry Cavill e da Gal Gadot do fim do filme do Flash pra não prometer nada pro futuro, né? Só que aí, se eles tivessem, era um ajuste básico. Inverte a estreia do Flash com o Aquaman. Lança primeiro o Aquaman e aí o Besouro Azul em agosto e lá em dezembro lança o Flash. E vende o Flash como o fim do DCU. Porque aí você tira qualquer peso de promessa. Fala, esse é o fim desse universo, o Ultimato, tá ligado? Vendia igual Vingadores Ultimato. O universo não deu certo até aqui, mas teve alguns filmes de sucesso, né? Como Mulher Maravilha, o Batman vs Superman, apesar de não ter feito bilhões que eles queriam, teve um público grande. O Liga da Justiça do Zack Snyder, cara, que inclusive é canônico nesse filme, bombou muito. Então eles poderiam ter vendido como o fim desse universo. Você vai ter que assistir porque é o fim. E aí pode colocar o que quiser lá, velho. Dá pra colocar Gal Gadot, colocar Henry Cavill, dá pra colocar qualquer coisa do multiverso. Poderia ter viajado muito mais, porque não tinha compromisso com nada, entendeu?
Então seria uma estratégia muito mais inteligente, porque as pessoas se interessam por finais também, tá ligado? Essa coisa de o fim de tudo, o apocalipse, chama muita atenção. Então se eles tivessem colocado ele realmente como o último, que era o plano da Warner antes, inclusive, né? Quando eles anunciaram no ano passado que teria muitos filmes, seria o ano da DC, que teria o The Batman, o Adão Negro, o Aquaman e o Flash seria o último, eu acho que teria dado muito certo, cara. Não precisaria ter cortado nada com medo de prometer pro futuro, porque o fã da DC tá acostumado já, toda cena pós-crédito também ali, desde o Lanterna Verde, aí tem também a da CW lá, que tem a Liga da Justiça, tem a do Shazam agora, que fala que ele vai pra Sociedade da Justiça, mas ele não volta mais também, todo mundo sabe. A do Adão Negro, que o Superman do Henry Cavill aparece lá também, os caras colocaram. Então, mano, se eles tivessem vendido como o fim da saga, que é o que o filme é, querendo ou não, eles tivessem remanejado isso melhor, teria mais chances de dar certo, entendeu? Então, uma série de erros que a gente vê aí, combinados com esses fatores macroambientais, que é o fato de ter muito filme estreando, do ingresso tá caro, das pessoas não estarem mais com tanta vontade de ver filme de super-heróis quanto era há alguns anos atrás, juntando tudo isso, dá pra gente entender os motivos dessa bilheteria não estar nas projeções que eles esperavam, né? E agora, como será que isso impacta o futuro desse universo da DC? Porque aparentemente eles esperavam que fosse uma bilheteria boa. Obviamente vai ser menos dinheiro pro James Gunn fazer os filmes iniciais, porque esses agora estão dando todos os prejuízos, né? E a gente tem que ver se a Warner vai tancar isso, se eles vão assimilar o prejuízo e vão segurar e manter esses planos do Superman Legacy e tudo que o James Gunn tá fazendo, ou se já vai bater o desespero, como tem acontecido nos últimos anos, e vai mudar tudo, né? Porque o Adão Negro foi mais ou menos isso. Tava lá falando que não, se o Adão Negro fizer 1 bilhão, já tem aqui o Man of Steel 2 confirmado, colocaram o Henry Cavill lá, o Henry Cavill gravou um vídeo falando que ia voltar. Só que aí, quando passou o primeiro final de semana e as projeções diziam que o filme não ia dar todo esse dinheiro, ele não ia chegar a se pagar, aí nós já viemos mudando tudo e anunciaram o James Gunn. Foi muito recente já essa mudança, eu não tô falando nem de 10 anos atrás, tô falando de 8 meses atrás, certo? E aí o James Gunn já alterou o final de Shazam, vimos ele fazendo uma alteração agora em The Flash, que também não deu certo, né? Mas como não é um filme dele também, não dá pra jogar nas costas dele isso. E Besouro Azul e Aquaman também caminham pra bilheterias piores ainda. Será que a Warner já vai mudar os planos novamente, assim como fez alguns meses atrás? Ou será que vão assimilar e manter? Só o futuro dirá, né? Então eu acho que isso afeta o DCU do James Gunn dessa forma, cara, porque realmente é perigoso, tá ligado? Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse assunto também. Manda esse vídeo pros seus amigos entenderem mais ou menos todos esses fatores que permeiam o universo da DC, o filme do Flash e tudo mais. E se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.